Oscar Pereira da Silva é mais conhecido por nós por suas monumentais telas de temas históricos. Desde os primeiros livros didáticos até os modernos sites da atualidade, todos estão recheados de imagens da história brasileira imortalizadas pelo artista. O desembarque de Pedro Álvares Cabral, pertencente ao Museu Paulista, abre a exposição. Ao lado, mais de 90 trabalhos convidam o visitante a acompanhar a diversificada trajetória do artista e a fazer uma revisão do conjunto de suas obras. A mostra, bem como o livro sobre as imagens do pintor, tem como curadora a professora Ruth Sprung Tarassante, uma das mais dedicadas estudiosas da produção artística do século XIX. Oscar Pereira da Silva nos oferece um raro momento para conhecermos os diferentes gêneros utilizados pelo pintor ao longo de sua vida. Eu comecei a estudar o Oscar Pereira da Silva como paisagista, quando eu estudei os paisagistas de São Paulo. E eu descobri que ele não era só paisagista, ele pintava todas as temáticas que existiam na época. Os mais conhecidos são os quadros históricos, muitos deles, como esse do desembarque de Pedro Álvares Cabral, que acho que todas as crianças conhecem, que estão nos livros de escola. E ele, quando recebeu essa encomenda, ele estudou nos mínimos detalhes como deveria ter sido o local, o tipo de vegetação, os trajes que os portugueses usavam na época, o que os índios usavam. E aqui ele procurou ser fidelíssimo, estudou muito, muito. A própria filha no livro conta o quanto ele tinha essa preocupação quando ele fazia um quadro histórico em reproduzir os trajes, os navios, em suma, tudo. As temáticas outras que ele fez são os quadros de gênero, por exemplo, em que ele mostra as pessoas no trabalho dia a dia. Então elas nos dão uma ideia de como a burguesia vivia naquela época e como vivia e o que fazia. Depois tem as paisagens, depois tem as naturezas mortas, que ele também pintou muito bem. Ele pintou também quadros com influência do orientalismo. Então também ele fez coisas muito importantes como alegorias. Ele fez o nosso caipira, em geral violeiro, pintando fumo. Foi um grande copista, que a gente não pode esquecer, a temática muito importante. Ele foi várias vezes para a Europa por encomenda do governo para fazer cópias de quadros importantes. Os quadros que ele fez para o governo, esse do Proudhon é um exemplo. O Nu do Amoedo, que ele transpôs para a tela essa linda mulher, como também a seda, os tecidos, o pelo do tapete. Eu acho que ele conseguiu tudo que devia. O Oscar Pereira da Silva recebeu o prêmio Viagem para a Europa, que era chamado do bolsinho de Dom Pedro II. E para ele foi muito importante porque lhe deu a oportunidade de estudar na Europa e aprender as técnicas
na verdade, se especializar, porque ele já foi formado daqui. Aí ele procurou pintar e ele conseguiu igual a qualquer pintor europeu. Aliás, ele fez questão a vida inteira de pintar como um pintor europeu. Além de ter estudado com os professores franceses, ele participava das exposições e participou várias vezes, conseguiu entrar em várias vezes nos salões. Ele queria ser um pintor que fizesse obras excelentes. Ele vai se inovar com o tempo, à medida que ele vai envelhecendo, ele vai deixando aquelas lições que ele aprendeu na academia, que são tão rígidas, e ele se solta, ele usa uma pincelada mais larga, as cores que ele procura reproduzir do ambiente, ou mesmo quando o ambiente é fechado, mas então não tem mais aquele acabamento minucioso que ele usou, por exemplo, como quando ele fez a escrava romana. Agora você vê, quando ele chega depois, ele pega essa outra menina descascando laranja, ele já se solta, já não tem mais esse acabamento tão grande como ele usa na escrava romana, ele já é bem mais livre. Podemos sentir a mão rigorosa e imponente da Academia Imperial, mas ao mesmo tempo as inovações decorrentes de contatos com artistas estrangeiros e partidários dos novos tempos do modernismo. Para os historiadores de arte que procuram repensar a importância das experiências artísticas do final do século XIX, independente das definições do que venha a ser ou não acadêmico, a mostra de Oscar Pereira da Silva surge como exemplo desse momento de transição do século XIX para o XX.